o homem perde a possibilidade de viver melhor. Devido à sua desobediência, devido à sua curiosidade, à sua vontade, os seus desejos. E no livro de Gênesis, que significa o princípio, o início, no capítulo 3, a Bíblia fala sobre a queda do homem. Quando Deus orienta para que o homem e a mulher usufruísse de todo o jardim que Deus havia dado a ele e o domínio sobre esse jardim, mas a mulher em primeiro lugar e depois levando para o homem, toca na árvore em que Deus havia orientado para que não a tocasse, que não pegasse daquele fruto, daquela árvore, daquele local que Deus havia designado a eles que não tocassem. E a mulher então toca, pega desse fruto, induzida, come do fruto, induzida pela serpente, que foi induzida por Satanás. Ela então leva ao seu esposo, leva até Adão, e diz a Adão que do fruto, e ele, sem titubear, sem indagá-la, ele também come do fruto, e vem sobre eles a desgraça. E assim tem sido nos dias de hoje. Vamos ler esse trecho da palavra de Deus. Eu vou ler o capítulo 3, versos 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Até aqui por enquanto. Senhor nosso Deus e Pai, fala com teu povo, com todos aqueles que nos ouvem, que nos assistem, dê entendimento a eles, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Hoje é dia 12 do mês de julho do ano de 2020. E este culto eu estou realizando com o templo vazio. Nós não temos ninguém aqui, a não ser a equipe técnica, porque ainda estamos respeitando as determinações de órgãos competentes. A palavra competente eu não sei se encaixaria bem, mas vamos dizer competentes, que determinam que as igrejas não podem realizar suas reuniões, seus cultos, suas cerimônias com um público, ainda que este público fosse reduzido, ainda que esse público passasse por todo um ritual, uma orientação médica para que pudesse adentrar os templos, passando por um processo correto de exames, de limpeza, para que pudessem estar nos templos para cultuar a Deus. Mesmo assim, nós somos impedidos. Por essa razão, nós estamos realizando um culto, e mais uma vez, é triste dizer isso, mas falando com as lentes. Então nós acreditamos que atrás das lentes que estão agora que está me filmando aqui, eu acredito que tenha dezenas de pessoas possivelmente nos assistindo. Então eu peço perdão aos irmãos, às pessoas, aos fiéis, aos colaboradores, aos simpatizantes, como ser humano, como homem, me encontro com as mãos atadas, não concordo com as práticas que estão sendo designadas por órgãos municipais, mas até então respeitando. Espero que Deus dê sabedoria aos homens para que possam trazer dias melhores à sociedade. A palavra de Deus, ele diz que o homem então toca do fruto. Eu queria dizer sobre isso, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa bem clara olhando para vocês.
por detrás das telas. Jesus está voltando. De que maneira eu posso expressar para você que está me assistindo? Arrume a sua casa, arrume a sua vida. Jesus está voltando. Nós estamos à beira de uma ordem mundial. Nesse dia 12 de julho de 2020, nós estamos à beira de uma ordem mundial. Nós estamos à beira de um colapso financeiro e econômico do mundo sem precedentes. Um dos patamares que esta pandemia está causando nos governos, nos países, é a catástrofe também, além do que é primordial da saúde, é a catástrofe econômica. E o povo, por falta muitas vezes de entendimento, o qual é culpa do Estado que não deu esse entendimento ao povo, nós ouvimos as pessoas reclamando, mas não dá para abrir. Quando abre, o povo vai correndo para os centros das cidades e fazem tumulto, aglomerações. É porque é um povo sofrido e desinformado. Um povo em que as classes econômicas, os próprios governos, independente de partidos, muitos deles com raras exceções, sugaram esse povo, roubaram esse povo e tiraram do povo, por muitos anos, a educação. Quando a palavra de Deus nos orienta, dizendo, conhecereis a verdade vos libertará, Deus ele quer que o povo tenha entendimento, conhecimento. Vocês vejam que a carta magna da igreja cristã é um livro com 66 livros dentro desse compêndio chamado a Bíblia. São 39 no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. O pastor Flávio, por que se chama-se Velho Testamento? Velho Testamento porque ocorreu a orientação bíblica, a orientação da história antes do nascimento de Jesus. E o Novo Testamento ocorre após o nascimento de Jesus, a história de Jesus e o seu prosseguimento. Então vejam que a carta magna do cristianismo é um livro, é um compêndio com 66 livros. O que obriga um cristão, independente da sua raça, da sua cor, do seu grau social, a ler. A ler. E quando ele lê a Bíblia ela é recheada de justiça. Justiça social, justiça com o próximo, justiça com o povo. Quando o correto, quando a pessoa de bem governa, o povo se alegra. Aonde nós podemos encontrar esses trechos semelhantes a esse que eu acabei de dizer para vocês agora? Na Bíblia. Quando o justo governa, a Bíblia diz isso. Quando um justo governa, quando uma pessoa do bem governa, o povo se alegra. A Bíblia também nos orienta a obedecer a autoridades. A Bíblia é um livro cheio de informações benéficas às pessoas. Jesus ensina amor ao próximo. Jesus ensina a perdoar. Jesus ensina a você fazer o bem sem ver a quem. Então, quando tiram de vocês, de nós, as informações, quando tiram, vocês vejam, o que eu acabei de dizer agora, sobre levar o povo à tristeza, sem informação. Abriram o comércio por um período e todos nós sabemos, independente da cidade, estou dando exemplo de onde eu vivo, com horário esdrúxulo reduzido, o povo com dinheiro na mão, e muito pode dizer, mas é pouco R$600. Quem está falando que é pouco, porque não conhece o povo que tem. Para muitos, R$600 é um bom dinheiro. Por que é um bom dinheiro? Porque eles nunca tiveram.
E o governo federal dando esse dinheiro na mão de muitos, todos eles trancafiados, não em casas luxuosas, de condomínio, com aparelhos de televisão de 50 polegadas, não. De repente vivendo num cubículo com 8, 9, 10, 12 pessoas. Quando o centro da cidade abre por 4 horas, e aí correm informações que vai ter desconto, que vai ter roupa que custa 100 por 50, onde vocês acham que essas pessoas vão? Qual foi o trabalho que os governos fizeram de orientação de abertura? Qual foi o trabalho na mídia, eles dizendo, vamos abrir, mas vamos devagar, de orientação com as pessoas? Nenhum. Nenhum trabalho foi feito. Nenhum trabalho foi feito do transporte público. Por isso que quando eu discuto, para que vocês conheçam a verdade, é que quem conhece o povo aí fora, sai da sua redoma. Sabe por que você não sai da sua redoma? Porque eu estou dizendo, fique em casa. Quem está ficando em casa é quem tem medo de perder coisas materiais. Você é agarrada a esse mundo. Você que nem praticamente dá-se a entender, que foi o caso dela, a mulher de Ló, que quando fugia da destruição de Sodoma e Gomorra, teve a curiosidade de olhar para trás. Quando os anjos do Senhor, o anjo do Senhor falou, não olhe para trás. Então as pessoas que têm medo de, olha, não pode, porque não conhecem a verdadeira razão social que está inserida. Eu convido qualquer pessoa, eu estou falando da minha cidade com certeza, os demais municípios, a irem nos bairros de periferia em finais de semana. E você vai observar que, infelizmente, não tem o distanciamento, não tem o fique em casa, o qual, de uma forma ilusória, a classe média e alta acredita que existe. Por isso que eu quero dizer para vocês que nós estamos caminhando a passos largos para a volta de Jesus. Porque o colapso que está por vir agora é o colapso econômico. Muitas empresas, comércios e lojas não suportarão ou já não suportaram todas essas regras restritivas que houve com os seus estabelecimentos. Essas empresas, esses comércios, essas indústrias, esses que forneciam esses cargos para que você pudesse trabalhar, eles estão falindo. Então, quando acabar esse dinheiro que o governo público, que o governo federal, ele está dando essas chances de uma ajuda para o povo se encerrar, quando o governo federal encerrar as ajudas para as indústrias e o comércio, não que eles vão encerrar por encerrar, porque também não tem. Não tem. A pergunta que eu faço, nós vamos entrar num segundo colapso, que além da saúde, é o colapso econômico. Empresas, lojas, empregadores, olhando para você, empregado, empregadores e o empregado, dizem assim, eu não tenho como lhe pagar, não é que eu não quero manter você, não é que eu não quero, eu não tenho. E aí nós vamos entrar num segundo colapso econômico, e que possivelmente pode se tornar mundial. Por isso que atentem o que este pastor está dizendo hoje, dia 12 de julho de 2020. Quando começou a pandemia do coronavírus, depois Covid-19, que foi no início do ano de 2020, nós brincávamos. Nós achávamos que não tomaria conta do mundo. E essa doença veio. Por muitas vezes de altar eu disse, ela não tem data para ir embora. Não significa, olha, 10 dias em casa ela vai embora. Não vai embora. Tão cedo ela não vai embora.
Por isso que os efetivos que os governos adotam não são corretos. Muitos deles não. Porque além do problema da saúde, sim, a doença existe, é terrível, ela mata. Mas ela vai começar agora a criar uma outra consequência amarga, que é o colapso econômico, que já começou. Por enquanto, muitos não sentiram, porque foi aquilo que eu disse, uma população que não, infelizmente, já não tinha nada, em decorrência de péssimos governos que existiram, agora estão recebendo uma ajuda emergencial. O problema é que quando acabar essa ajuda emergencial, quando os empresários não terem mais ajuda emergencial, eu lhe pergunto como vai ficar. E o terceiro pilar que Satanás está querendo atingir, e já está atingindo, é o silêncio da igreja. Por que o Senhor está dizendo sobre a queda? Porque a queda do homem foi não obedecer à voz de Deus. Quando a Eva caiu, porque ela não soube obedecer à voz de Deus, ela caiu na conversa de Satanás, que incorporava uma serpente. E assim nós estamos hoje. A igreja está calada, a igreja está amedrontada, a igreja não pode falar nada. O silêncio ensurdecedor, pode ser que depois, quando essa mensagem for para o ar, pode ser que retorne a alguns cultos, algumas cerimônias, algumas missas. Mas atentem que eu vou falar para você agora, não esqueçam disso. O silêncio dos seus pastores, o silêncio dos seus padres, uma covardia generalizada por parte de religiosos, com raras exceções, trancafiados dentro das suas casas paroquiais, dentro das suas casas pastorais, não falando a verdade para o povo. E eu quero olhar para você agora e dizer: Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Os sinais são claros. Satanás disse para Eva: não vai acontecer nada do que Deus disse para vocês. Pelo contrário. E assim estão dizendo para você: não precisa ir mais na igreja. Você viu, nós não fomos na igreja. E o que tem acontecido? Um povo frio, um povo angustiado, um povo triste. Nunca pela minha mente se passou que em 2020 eu pregaria para cadeiras vazias. Nunca passou pela minha mente que eu não ouviria mais o barulho, o som das crianças. Nós temos salas de aula lindas, mas que não servem para nada se não tem crianças. Estão acalando a igreja, estão calando a voz que levava a palavra de Deus. E muitos estão dizendo: mas vocês usam as redes sociais. Por enquanto, porque logo vão dizer: não precisa também. Eles falam coisas que não devem. Não, quando voltar, vocês vão nos cultos. Estão cerceando nossos direitos, estão tirando o nosso direito de pregar a palavra de Deus. Então ouçam quando ainda podem. Entregue a sua vida a Jesus. Não importa quem você seja, não importa a igreja que um dia você frequentou. Se você não tem a convicção que após a morte desse corpo físico, o teu corpo espiritual vai encontrar com a eternidade com Cristo Jesus, aonde você estiver agora, se arrependa e aceite Jesus como teu único soberano Salvador. Estou pregando e falando dessa maneira com ecos, porque a igreja está vazia. Ouçam quando ainda podem. Nós estamos à mercê e com uma forma galopante de um governo mundial, da ordem mundial. Muitos podem rir,
Isso nunca vai existir. Foi isso que a serpente disse para Eva. Olha, o que Deus está falando para você não é real. O que Deus está falando para você é o contrário. Se você não quer ouvir agora, entenda, você vai dar gritos de tristeza quando os céus se abrirem, quando Jesus voltar para resgatar a tua igreja. E se você não me atentar agora, você ficar. O inferno é terrível, o inferno é doloroso. Ah, mas não existe inferno. Eu não quero pagar para ver. Eu não quero pagar para ver. Se arrependam. Estou falando com tanto amor. Só Deus sabe como é subir neste altar. Só Deus sabe como é complicado você pensar o que vou dizer. Então que a vontade dele seja feita em minha vida. Muitas vezes você poderia dizer: pastor, pregue coisas bonitas, fale de esperança, fale, pastor, de coisas maravilhosas, fale que tudo vai passar. Você quer que eu minta para você? Você quer que eu apenas agrade você por um momento? O avião está caindo e você só tem uma única oportunidade de salvar. Chama-se Jesus. Esses dias eu vi o áudio de um avião que ele caiu. E eu estava ouvindo o áudio da conversa do piloto com o copiloto. O tempo todo eles falavam de coisas boas. E o tempo todo eles estavam falando do dia a dia deles. De prazeres e passeios, de diversões e esportes. Creio que era essa linha que eles estavam indo. Quando por frações de segundos fez um barulho assim, ó. Só fez isso. E aquela conversa muda o teor. Entra uma conversa de desespero, de medo, de dúvida. O que foi isso? O que foi isso? E se você pegar esse áudio, eu não vou entrar em qual acidente foi por respeito às vítimas e a famílias das vítimas, porque é desesperador. O piloto, o tempo todo falava assim, nesses curtos segundos, dizia para o copiloto: calma, mas não tinha como ter calma. A asa do avião tinha sido atingida. O avião estava caindo. E todos morreriam. É a mesma coisa que estão falando para nós. Calma. O mundo acabou. Jesus está voltando. Quando eu falo Jesus está voltando, não depende do meu tempo. Pode ser que a minha geração não veja, mas Jesus está voltando. O mundo, a tendência dele não é melhorar. Vocês vejam que a ganância dos homens continua a mesma coisa, a promiscuidade continua a mesma coisa. Você não vê ninguém se arrependendo e dizendo: eu errei. Eu errei com a minha casa, errei com a minha família, errei com os irmãos, errei com as pessoas. Você não vê os governantes se unindo e dizendo: vamos trazer dias melhores. Não. A ganância, o desejo de querer para si próprio ainda é muito grande. Por isso eu olho para você, não podendo olhar para ninguém aqui na igreja, tirando a equipe técnica. Eu olho para as telas, que ainda quando eu posso, se arrependa. Volte para Jesus. Esse prédio não é nada sem vocês aqui. Ele é um prédio. É um prédio que eu ando quase todos os dias num prédio vazio. Com cadeiras vazias. Com sala de crianças vazias. Com uma livraria, muitas vezes, vazia. Eu não sei quando vai voltar e de que maneira vai voltar. E eu olho para você e digo: não caia na conversa de Satanás. Quando a serpente disse para Eva, dizendo: é certo que vocês não morrerão. Ela afirmou isso para Eva. É certo que vocês não morrerão. Não era dúvida. Ela diz: é certo, eu estou afirmando para você que vocês não vão morrer. Quando vocês desobedecerem a Deus.
E é assim que Satanás está falando para você agora. Não ouça esse homem, não. Em pleno domingo, onde já se viu, ele devia estar pregando uma coisa linda, bonita. Você acordar pela manhã para ficar ouvindo um homem aí dizendo que Jesus está voltando, que o mundo já não tem. Não, não tem. Você quer me ouvir? O meu papel eu fiz. Isso vai soar e vai também ser, até mesmo, creio eu, essa é uma liturgia minha de conhecimento teológico, que possivelmente, não vou afirmar porque isso depende de Deus, mas isso pode servir até a favor ou contra você, o que eu estou falando agora. Pode ser que Deus mostre, se você não aceitar o que eu estou dizendo, você dizer para Deus assim, ou da maneira que você for julgado, eu nunca tive oportunidade, nunca ninguém falou, e Deus fala assim, espera um pouquinho, ou o anjo, ou como vai ser o julgamento? Só um minuto. Veja o dia tal você assistindo aquele pastor lá. Olha lá ele falando para você. Como que nunca ninguém te disse? Como ninguém nunca te explicou? É porque você não quer. É porque muitas vezes nós não queremos tirar a roupa do pecado. Nós gostamos, de repente, da promiscuidade, da mentira, do erro, da ganância, do poder. E nós não queremos tirar essas roupas. E colocar uma roupa limpa, uma roupa que nos leva à eternidade em Cristo Jesus. Vamos orar, Pai? Eu te peço nesta manhã que o Senhor possa falar com o teu povo de uma forma gloriosa e que todos sejam abençoados por ti, em nome de Jesus. Amém.